Há quase 2000 anos, em um cenário carregado de tensão, silêncio e expectativa, um grupo de homens subiu um monte que mudaria para sempre o rumo da história. O vento soprava suavemente sobre o Monte das Oliveiras, enquanto os discípulos observavam Jesus com uma pergunta que queimava em seus corações. Não era uma curiosidade comum. Era algo profundo, urgente, quase desesperador. Eles queriam entender o futuro. Queriam saber quando tudo aquilo teria um fim. E então, olhando diretamente para o Mestre, fizeram a pergunta que ecoa até hoje: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O que eles ouviram em seguida não foi uma resposta simples. Foi uma revelação que atravessaria gerações, chegaria até nós, e que neste exato momento começa a se cumprir diante dos nossos olhos. Jesus não apresentou datas, nem cálculos exatos, nem um cronograma detalhado. Em vez disso, ele revelou algo muito mais poderoso: sinais. Sinais claros, progressivos e impossíveis de ignorar. Era como se ele estivesse desenhando um mapa do futuro, não com números, mas com acontecimentos. Ele descreveu um mundo em transformação, uma humanidade em crise, uma realidade que começaria de forma sutil, mas que se tornaria cada vez mais intensa. E o mais impressionante: muitos desses sinais já começaram a se cumprir. Aquilo que parecia distante, hoje está nas notícias, nas ruas, nas famílias, na vida de cada pessoa que observa com atenção. Mas será que estamos realmente percebendo? Para entender essa mensagem, precisamos mergulhar profundamente nesses sinais. E para isso, vamos dividir essa revelação em 3 partes fundamentais. 3 áreas onde esses sinais se manifestam com força crescente: o mundo social, o mundo natural e o mundo religioso. Cada uma dessas dimensões revela uma peça do quebra-cabeça. E quando unidas, formam um cenário que aponta para algo inevitável. Algo que está mais próximo do que muitos imaginam. E conforme avançamos, uma pergunta começa a surgir com mais força: será que estamos preparados para o que está por vir? Começando pelo mundo social, Jesus foi direto e impactante. Ele afirmou que antes de sua volta, o mundo seria tomado por guerras, conflitos entre nações, divisões profundas e um aumento alarmante do ódio. Nação contra nação, reino contra reino. Não como eventos isolados, mas como um padrão contínuo. E ao observar o cenário atual, fica impossível não reconhecer essa realidade. Conflitos surgem em diferentes partes do mundo. Tensões políticas aumentam, sociedades se dividem. E a paz parece cada vez mais distante. Mas isso é apenas o começo. Porque o verdadeiro colapso não está apenas nas guerras externas, está dentro das pessoas. A Bíblia descreve um tempo em que o comportamento humano seria profundamente afetado. Pessoas egoístas, amantes de si mesmas, avarentas, ingratas, sem domínio próprio. Relações sendo destruídas, famílias desestruturadas, filhos desobedientes, pais ausentes. Uma inversão completa de valores. O amor, que deveria ser a base de tudo, começa a esfriar. E no lugar dele cresce o vazio, a ansiedade e a solidão. Nunca houve tanta conexão. E ao mesmo tempo, tanta desconexão real. Esses sinais não são apenas sociais, são espirituais. Eles revelam que algo muito maior está em andamento. Um conflito invisível que influencia pensamentos, decisões e comportamentos. E então avançamos para o segundo grupo de sinais: o mundo natural. Aqui, os acontecimentos se tornam ainda mais impressionantes. Jesus falou sobre fenômenos extraordinários, eventos que afetariam o céu, a terra e tudo ao redor. E ao longo da história, alguns desses sinais já se manifestaram de forma surpreendente. Registros apontam para um dia em que o sol escureceu de forma inexplicável, mergulhando cidades inteiras em trevas ao meio-dia. A lua perdeu seu brilho, e o céu se comportou de maneira incomum. Esses eventos intrigaram cientistas, assustaram populações e levantaram uma pergunta inevitável: seria isso um aviso? Anos depois, um espetáculo ainda mais impressionante ocorreu. Uma chuva de estrelas como nunca antes vista. O céu parecia em movimento,
como se estivesse anunciando algo. E mais uma vez, a humanidade ficou sem respostas claras. Mas para aqueles que conheciam as palavras de Jesus, aquilo não era surpresa, era cumprimento, era sinal. E o mais impactante, esses acontecimentos não seriam únicos, eles seriam apenas um início. Antes da volta de Cristo, esses sinais se repetiriam com maior intensidade, com maior frequência e com um impacto ainda mais profundo. Hoje, ao observarmos o mundo, vemos terremotos, enchentes, incêndios, desastres naturais em escala global. A natureza, que sempre seguiu padrões, parece agora agir de forma imprevisível. Regiões inteiras sendo afetadas, milhares de vidas impactadas e uma sensação crescente de que algo está fora do controle. Esses sinais não são aleatórios. Eles funcionam como alertas, como se o próprio planeta estivesse reagindo, como se estivesse anunciando que algo muito maior está prestes a acontecer. E ainda assim, muitos continuam ignorando. Mas é no terceiro grupo de sinais que encontramos o maior perigo: o mundo religioso. Aqui, o engano não é evidente. Ele é sutil, convincente, disfarçado de verdade. Jesus alertou que muitos viriam em seu nome. Falsos cristos, falsos profetas, falsos ensinamentos. E o mais assustador, eles realizariam sinais, prodígios, coisas impressionantes. Não seriam facilmente identificados. Pelo contrário, pareceriam verdadeiros. E é exatamente isso que torna esse sinal tão perigoso. Porque o erro não vem como erro. Ele vem como algo que parece certo. Nunca houve tantas religiões, tantas interpretações, tantas vozes afirmando representar Deus. Apenas no cristianismo existem milhares de denominações, cada uma com sua interpretação, sua doutrina, sua forma de ensinar. E no meio disso tudo, surge uma pergunta crucial: como saber o que é verdade? Como não ser enganado? A resposta não está em seguir a maioria, nem em confiar em aparências. A resposta está em provar, comparar, analisar, confrontar tudo com a palavra. Porque a verdade não muda, ela não se adapta, ela permanece. A Bíblia alerta sobre líderes que usam a fé como ferramenta de manipulação. Pessoas movidas pela ambição, que utilizam o nome de Deus, milagres e promessas para explorar aqueles que estão em busca de esperança. E isso não é algo raro, é um dos sinais. O engano religioso cresce à medida que o fim se aproxima. Porque existe uma batalha acontecendo, uma disputa pela verdade. E nesse cenário, até mesmo o erro pode parecer luz, até mesmo o falso pode parecer verdadeiro. E é exatamente por isso que o discernimento se torna essencial. Mas em meio a todos esses sinais, existe um que se destaca. Um sinal que não aponta para o caos, mas para a esperança. Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. Essa é a evidência de que o fim realmente se aproxima. Uma mensagem que atravessa fronteiras, culturas, idiomas, alcançando pessoas em todos os lugares. E ao mesmo tempo, surge um outro evangelho. Um evangelho distorcido, adaptado, que parece verdadeiro, mas não é. Um engano cuidadosamente construído para confundir, desviar e afastar da verdade. Então chegamos ao ponto central de tudo isso. Diante de tantos sinais, tantas evidências, tantas vozes, o que fazer? A resposta é clara, mas exige decisão. É preciso provar os espíritos, avaliar, comparar, buscar a verdade com sinceridade. Porque o engano não se apresenta como mentira, ele se disfarça. E nesse cenário, cada escolha importa. Cada decisão define um caminho. E esse não é apenas um estudo sobre o futuro. É um chamado para o presente. Porque enquanto o mundo caminha para um desfecho inevitável, algo muito pessoal está acontecendo. Uma batalha silenciosa dentro de cada coração. De um lado, a verdade. Do outro, o engano. E essa não é uma decisão coletiva, é individual. Cada pessoa precisa escolher. Cada pessoa precisa decidir em quem acreditar. Porque no final, não será sobre o que você ouviu, mas sobre o que você decidiu fazer com aquilo que ouviu. Os sinais estão aí, diante dos olhos de todos. Alguns já se cumpriram,
outros estão acontecendo agora, e outros estão prestes a acontecer com intensidade ainda maior. E a pergunta que permanece não é mais quando, mas você está preparado? Porque, segundo as palavras de Jesus, quando essas coisas começarem a acontecer, não é tempo de medo. É tempo de levantar a cabeça, porque a redenção se aproxima. E talvez pela primeira vez, essa mensagem deixe de ser apenas uma história e se torne algo real, algo urgente, algo que diz respeito diretamente a você. Porque esse grande conflito que começou no céu passou pelo Éden e percorreu toda a história. Agora chegou até este momento, até esta decisão. E então, diante de tudo isso, resta apenas uma pergunta: quem vencerá dentro de você? Que o Senhor Jesus te ilumine, te dê sabedoria para fazer boas escolhas e decida segui-lo de todo o seu coração. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e até o próximo vídeo.